Bom dia a todos. O episódio de hoje do Artigo em Foco é: quais são os erros que você não pode cometer na hora da redação do seu artigo científico? Eu me chamo Ana Godoy e ajudo pessoas da área da saúde a escrever esse artigo científico em um mês de uma forma descomplicada e aprendendo todo o passo a passo da redação científica. Então seja muito bem-vindo ao nosso encontro aqui de hoje, que a gente vai conversar um pouco mais sobre esse tema que é tão importante na nossa prática da redação científica. Bem, o grande problema que eu vejo das pessoas na hora de pensar e escrever cientificamente é: o que eu devo fazer? Qual é o termo que eu devo usar? Qual é a palavra correta? Qual é o guia prático? Qual é o caminho? Escrever cientificamente é um exercício constante que a gente deve fazer, que a gente deve estar ali praticando para conseguir, de maneira realmente objetiva e prática, a chegar no resultado, chegar numa conclusão. A ciência ela é muito importante para a gente, ela modifica a nossa realidade dia a dia a partir dessas experiências e dessas percepções. Só que a ciência ela precisa ser reproduzida em diversos espaços, em diversos ambientes. Então, quando a gente precisa reproduzir, a gente precisa trabalhar com a clareza da informação. Ou seja, com aquela informação que ela seja a melhor possível para o entendimento do seu leitor, para o entendimento daqueles que utilizam a ciência de uma maneira prática e de uma maneira objetiva nas nossas vidas. Então, os erros na condução da pesquisa e os erros também na redação do artigo acaba gerando informações distorcidas e resultados equivocados. Esse processo da gente ter um resultado equivocado acaba não nos ajudando de maneira prática a colaborar efetivamente com a ciência. É por isso que eu estou aqui, para que a gente apresente da melhor forma possível os nossos resultados, para que a gente apresente da melhor forma possível o que a ciência tem a demonstrar para a gente e o que a gente pode transformar em ciência dentro da nossa realidade. Por isso que eu fortaleço muito o uso de banco de dados secundários. Eu falo muito com vocês sobre a importância de revisões sistemáticas, revisões integrativas, porque é uma forma da gente trazer a ciência de uma maneira mais prática e de uma maneira mais objetiva. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa entender que todo artigo científico ele envolve uma teoria que a gente chama de teoria aplicada. Então, se você não consegue entender esse princípio da teoria aplicada, esse primeiro passo da teoria aplicada, você não vai conseguir entender na prática o que é a redação do artigo científico. Essa teoria aplicada a gente chama de método científico. Muitas pessoas falam metodologia, mas metodologia é o estudo do método. O que a gente faz no artigo é um método científico. Então, o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é como é que o meu método se conecta com o meu objetivo. Nós precisamos ter clareza desse processo na hora da construção do nosso objetivo. E aí, qual é o primeiro erro que as pessoas cometem, que as pessoas fazem na hora da redação do artigo? É achar que vai tratar naquele artigo de inúmeros objetivos, inúmeras questões. E no fundo não é isso. Quando você está ali trabalhando cientificamente, você tem que ser o mais específico possível. Você tem que tratar de um único objetivo que te ajude de maneira prática, de maneira guiada nesse processo de escrever cientificamente. O que eu quero te dizer com tudo isso é que quando eu estou ali tentando pôr em prática esse processo do objetivo, de como tratar, eu não posso ter mais que um objetivo na minha jornada. Então, se o seu objetivo é avaliar, por exemplo, os fatores associados à doença cardíaca, você não pode colocar fatores associados a uma doença psiquiátrica, fatores associados a uma doença hepática. Você tem que focar
apenas naquele ponto, na doença cardíaca. E ainda você pode ser mais específico. Você pode escolher qual é o tipo de doença que você vai considerar como desfecho, que você vai conectar ali com o seu trabalho. Então, o objetivo precisa ser único. A gente não trabalha com objetivos específicos ou múltiplas hipóteses no artigo. Não é que seja proibido, mas não é recomendado. Então, veja que são questões diferentes. Por quê? Porque quanto mais objetivos eu tiver dentro de um artigo científico, mais eu preciso escrever. E aí a minha discussão, o meu conteúdo fica mais denso quando eu tenho múltiplos objetivos dentro de um artigo científico. Então, o artigo científico é muito objetivo, muito direto em relação à mensagem que ele quer traduzir. Então, a primeira recomendação é essa, esse erro que a gente não pode cometer e é muito comum as pessoas sempre pensarem assim: ah, Ana, será que eu tenho que falar tudo em um artigo só? Não, você tem que recortar em várias partes aquele conteúdo que você está tratando, aquele conteúdo que você está avaliando, tá? Esse é um ponto importante. O segundo item é como eu costuro o meu objetivo, que é a minha pergunta de investigação, com o meu método. Eles precisam estar muito alinhados durante essa minha jornada. Porque o meu método é um passo a passo do que está no objetivo. E aí, o que as pessoas fazem? Escreve o objetivo de um jeito e o método não responde, não segue um caminho para responder ao objetivo. Então, é tão importante a gente entender sobre o método científico, sobre teoria, sobre a questão do tipo de estudo, porque isso muda completamente o tipo de resposta que eu posso dar. Se eu faço uma intervenção, eu não posso escolher um tipo de estudo que não seja de intervenção ali naquela minha avaliação inicial. Então, tudo que eu considero, tudo que eu aplico cientificamente precisa estar conectado com o meu método. Então, o segundo erro que eu vejo as pessoas cometendo é não sabe identificar o tipo de estudo que responde ao seu objetivo e colocá-lo dentro do seu artigo científico. Gente, o tipo de estudo, eu poderia dizer que é o segundo ponto que você vai ter mais sucesso para ter um bom resultado, para ter um artigo científico ali realmente claro e eficiente. Por que o tipo de estudo que eu trato é importante? Porque todo o resto do método vai girar em relação ao tipo de estudo, ao tipo de resposta que você quer dar dentro do seu objetivo. Então, quando você não sabe sobre o tipo de estudo que você vai descrever no seu método científico, você acaba podendo cometer um equívoco, inclusive de interpretação dos seus resultados. E esse erro, gente, é o mais comum. As pessoas não compreendem o papel dos tipos de estudo e como que esse tipo de estudo me ajuda na minha pesquisa clínica, como esse tipo de estudo me ajuda na minha pesquisa assistencial, na minha pesquisa que é em nível de saúde pública. Então, a gente precisa dominar essas características para que a gente consiga aplicar dentro do nosso trabalho. Mas eu não estou fazendo uma revisão sistemática, uma revisão integrativa. Eu preciso dominar sobre os tipos de estudo? Precisa. Por quê? Na hora que você estiver selecionando os seus artigos, você precisa compreender qual é o tipo de estudo que responde à sua pergunta da sua revisão integrativa e da sua revisão sistemática. Se você não consegue saber isso, você vai ter muita dificuldade, porque aí você vai achar que todo tipo de estudo é suficiente para ser inserido na sua avaliação, no seu trabalho, na sua revisão integrativa sistemática. E não é. É sempre aquilo que ajuda a gente a voltar ao nosso objetivo. Então, é muito importante que a gente também tenha esse critério. Um outro problema
importante dessa nossa jornada científica é quando a gente está escrevendo cientificamente, está pensando sobre aquele conteúdo, está botando em prática aquela redação do nosso artigo, é quando nós não entendemos os 4 pontos essenciais do método. A gente precisa entender sobre contexto e população. Quem, onde e quando aquela pesquisa está sendo realizada. Então, esses itens de contexto da sua pesquisa, você precisa abordar, você precisa apresentar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais lúcida, de uma maneira mais eficiente dentro do seu método científico. Então, isso é importante quando você trabalha com quando, onde e quem. Você também precisa entender como você seleciona os seus participantes. Se você não tem critérios de elegibilidade que respondam de fato o caminho para o seu objetivo, você está falhando na condução da sua pesquisa. Você está falhando na condução da redação do seu artigo científico. Porque os critérios de elegibilidade é o ponto que nos ajuda a ter clareza sobre aquilo que eu preciso tratar da pesquisa. Ou seja, sobre o que eu restringo ou não a minha população. Então, no artigo científico, o critério de elegibilidade sempre lembra a gente esse ponto. Quais são os elementos que eu preciso ter durante a minha pesquisa que vão ser elementos considerados essenciais ou que vão ser elementos que vão me atrapalhar na minha avaliação do desfecho, na minha avaliação do trabalho científico. Então, se eu não tenho clareza dos meus critérios de elegibilidade, eu acabo cometendo equívocos e até trazendo critérios que não são aplicáveis no seu estudo. Por exemplo, se eu estiver aqui pensando em avaliar fatores associados à doença cardíaca, eu posso considerar incluir crianças no meu estudo com problemas cardíacos. Mas eu posso colocar como um critério de exclusão que eu não vou avaliar crianças com problemas cardíacos de origem congênita. Então quer dizer que eu vou avaliar crianças com problemas cardíacos, mas se for de origem congênita, eu não vou incluí-las no meu estudo. Então, veja que são características diferentes, mas que ajudam a selecionar o seu público. Então, você precisa, na hora da seleção, ter um checklist com características para ver se aquela pessoa é elegível ou não para o seu trabalho, conforme os seus critérios de inclusão e exclusão. Aí você convida a pessoa para a pesquisa e depois que você convidar, que ela concordar e assinar o termo de consentimento livre esclarecido, é que você vai começar a conduzir a pesquisa. Então, os critérios de elegibilidade, de inclusão e exclusão, têm relação com esse ponto, que é como eu seleciono a minha amostra. Então, como eu seleciono a população que está participando ali da minha pesquisa, que está participando, que está sendo considerado elegível para participar. Então, gente, eu não coleto dados de uma pesquisa se aquela pessoa não for elegível. Eu não vou perguntar para ela se ela quer participar se ela não for elegível. Primeiro eu preciso perguntar algumas informações com um checklist de elegibilidade e aí, se ela for elegível, você vai convidá-la para participar. Então, veja que todas essas informações de características de elegibilidade são respostas aos seus critérios de elegibilidade, que a gente chama aí de critério de inclusão e critério de exclusão, tá bom? Então, isso, critério de elegibilidade, não é coleta de dados, tá? Pra gente não fazer confusão. É você verificar se aquela pessoa, ela pode ou não participar da pesquisa, e aí, com isso, você fazer o convite, ela assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, tá bom? Então, isso a gente precisa avaliar. Tanto que esses dados do checklist nada podem ser aplicados para outra função que não seja apenas avaliar a elegibilidade do seu participante
dentro daquele trabalho, tá bom? Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer na hora de escrever o nosso artigo científico. Os critérios de elegibilidade normalmente são definidos lá na condução da nossa pesquisa. Um outro item que a gente precisa ter muita clareza, e esse item a gente vai avaliar e classificar conforme o nosso trabalho, é como eu classifico adequadamente as minhas variáveis e faço a minha coleta de dados. Então, você precisa descrever tudo que você fez, tudo que você executou. Cada passo que você fez no seu trabalho, você precisa descrever no artigo científico. Porque aí entra qual ponto? O ponto que a gente fala da reprodução da informação. Como é que aquele dado ele pode ser reproduzido por outros pesquisadores? Como é que aquele dado pode ser trabalhado por outros pesquisadores? Esse dado ele só vai ser ali trabalhado no sentido da reflexão, da comparabilidade, se você descreve. Se você não descreve, fica mais complexo a pessoa conseguir captar a informação que ela precisa diante disso. Então, você precisa dizer todos os passos, todas as etapas, todos os detalhes da redação ali do seu artigo científico. Bem, se você não processa cada etapa de coleta, você acaba deixando uma incógnita do quanto que você qualificou a validade interna da sua pesquisa. E o que é essa tal de validade interna da pesquisa? É tudo que a gente fez de bom para melhorar o nosso estudo. Por isso que a gente tem que ter clareza desses elementos, tem que ter clareza desse ponto acerca da coleta e fonte dos dados. O que eu fiz para qualificar? Eu usei um instrumento validado, eu coletei os dados com dupla checagem de informação, se for dados de bancos ou de sistemas de informação. O que eu fiz para melhorar a qualidade do dado? Então, esse é um ponto que a gente não pode esquecer durante esse momento que nós estamos trabalhando cientificamente, nós estamos escrevendo. E aí vem a análise dos dados. Aí, gente, a análise dos dados, eu costumo falar que é o calcanhar de Aquiles de muitas pessoas. As pessoas têm muita dificuldade, mas sabe por quê? Tem dificuldade porque não conecta o tipo de estudo com o tipo de análise. O tipo de análise vai depender do tipo de estudo e do tipo de variável que você tem, porque para cada tipo de estudo existe uma medida epidemiológica. E para cada tipo de variável existe uma forma de conduzir a análise. Então, um erro muito comum é as pessoas não compreenderem o tipo de variável. Gente, isso é o primeiro passo da sua jornada de escrever cientificamente. Compreender tipo de variável. Compreender características da variável. Compreender como que aquela variável ela está sendo analisada. Se eu tenho uma variável que eu estou contando informações, a gente vai dizer que é uma variável numérica. Por exemplo, qual é a sua idade? Eu tenho 20 anos. Qual é o seu peso? Eu tenho 50 quilos, tá? Então, isso é uma variável numérica, porque você está perguntando, ela está te respondendo. Já a variável categórica, você vai fazer o quê? Você vai classificar em faixas de categoria ou em respostas opcionais. Então, se eu vir e perguntar assim, qual é o seu peso? Aí você pode me dizer assim, está entre 50 e 60 quilos. Então, ali eu criei uma categoria, uma faixa de avaliação. Não foi o peso exato, foi um peso que eu disse dentro de uma faixa. Então, essa variável da faixa do peso se torna uma variável categórica. Para esse tipo de variável, uma análise. Para a variável numérica, que é essa que a gente pergunta informação em relação quantitativamente, é outro tipo de análise. Então, eu preciso entender sobre as minhas variáveis para poder avaliar. Então, esse é um erro que acontece muito durante a redação do seu artigo científico e que impacta fortemente
nos seus resultados. Quem faz pesquisa na área da saúde, que tem análise quantitativa da informação, precisa dominar epidemiologia e estatística. Não é só o estatístico, não é só o epidemiologista. Você precisa transitar. É tanto que o epidemiologista precisa saber sobre estatística. Por quê? Porque é o tipo de estudo que se conecta ao tipo de análise. Então, o domínio da epidemiologia, ele é importante para que a gente qualifique de uma maneira mais clara, de uma maneira mais objetiva aquele conteúdo, aquela informação que a gente está trabalhando, que a gente está colocando. Então, quem nunca gostou de epidemiologia na vida, ou que não aprendeu, vocês conseguem aprender isso com muita clareza e transparência na hora que a gente está ali fazendo a pesquisa. Os alunos do meu curso, eles aprendem sobre epidemiologia, o que eles precisam para escrever um artigo científico, justamente porque é focado na aplicabilidade da redação do artigo científico. Então, tudo isso é muito importante para a gente dominar adequadamente a nossa análise de dados e todo o processo de redação científica, tá? Bem, um outro ponto, outra falha importante é confundir o que eu coloco nos meus resultados com o que deve estar na minha discussão. Gente, isso é mais comum do que a gente imagina. A gente pega os resultados da nossa pesquisa e confunde os elementos que a gente deve colocar ali. Eu vejo muita gente discutindo o resultado dentro da seção de resultados. E não é. A seção de resultados é meramente uma descrição, uma característica descritiva e informativa do que você conseguiu obter de resultado. Você não pode expressar nada que possa trazer uma possível opinião sobre aquilo dentro da seção de resultados. O que eu quero te dizer, por exemplo, é que as pessoas pegam e fazem assim. Olha, eu estou aqui escrevendo meus resultados e eu quero dizer, 20% da população do Distrito Federal consome bebida alcoólica diariamente. Isso pode ser devido ao fato de estar acontecendo um lockdown, por exemplo. Então, assim, a pessoa trouxe uma inferência externa para dentro do resultado. Não tinha que falar nada de lockdown. Ela tinha que falar que 20% das pessoas no Distrito Federal estão consumindo bebida alcoólica diariamente. Esse é o resultado da pesquisa dela. Esse é o achado da pesquisa dela. Então, esse processo científico precisa estar claro, precisa ser construído para que se conecte de maneira lógica dentro da nossa avaliação. Ou seja, resultado é resultado, gente. Ele é informativo, ele é direto. Ele não é algo que eu tenho que interpretar ou imaginar o que possa ter acontecido para justificá-lo. E aí entra um ponto importante da gente separar resultados da discussão. Não é errado você fazer resultados junto com discussão. E muitas pessoas acham mais fácil. Porém, para o leitor, é uma confusão da interpretação do que é de fato o seu resultado e o que é de fato a discussão. Por isso que eu recomendo fortemente que seja separado, que as pessoas escrevam separadamente esses domínios em relação àquilo que você está avaliando, em relação àquilo que você está tratando cientificamente. Então, a seção de resultado ela deve estar desarticulada do ponto de vista, não é desarticulada, do ponto de vista separado dentro do artigo científico da seção de discussão. Então, quando eu estou ali trabalhando essa informação, quando eu estou ali avaliando esse ponto, eu estou tratando de ter mais clareza na redação do meu artigo científico e na produção da informação que eu estou ali construindo. A discussão é um outro problema que as pessoas têm. Na hora de escrever o seu artigo científico, a discussão é um grande diferencial. O que eu quero te dizer com isso? Uma boa discussão é aquela que retoma tudo o que você
fez no seu trabalho à luz da literatura e que você aprenda a assumir as limitações e fortalezas. Mas o que acontece muito? Acontece que a discussão ela se torna uma comparação da literatura desarticulada com a sua lógica científica. É como se eu estivesse aqui, por exemplo, fazendo um tipo de estudo e eu vou comparar aquele resultado do meu tipo de estudo que eu estou fazendo, da minha pesquisa, com pesquisas completamente diferentes daquelas que são semelhantes ao que eu quero tratar. Então, por exemplo, eu falo aqui sobre um tipo de estudo de coorte, trabalho com estudo de coorte, e eu vou comparar o meu resultado com um estudo transversal. Isso vai gerar um problema para a minha discussão. Isso vai gerar uma distorção da informação. Por quê? O tipo de estudo transversal tem uma resposta diferente do estudo de coorte. Então, esse tipo de comparação acaba gerando um desvio acerca do conteúdo, acerca da informação que eu estou tratando. Então, a minha discussão precisa ter uma comparação da literatura sucinta, voltada para essa lógica, mas também a gente precisa valorizar o nosso trabalho. Quando a gente trata sobre fortalezas, quando a gente trata sobre limitações, a gente está qualificando o processo. E muitas vezes a discussão ela fica meramente como uma comparação da literatura vazia, sem nenhuma aplicabilidade para o entendimento do leitor sobre o que você fez na condução da sua pesquisa. Então isso é errado. E por que isso é errado? Porque na hora prática que você estiver querendo saber se o seu estudo pode ser comparado ou não com outros estudos, você vai ter que ver como aquele pesquisador conduziu a pesquisa e qualificou e assumiu isso na sua discussão. Aí você vai tomar uma decisão acerca dessa comparação. Se você não faz isso no seu trabalho, você não vai saber julgar isso na sua leitura e no trabalho de outras pessoas. Então, é importante essa clareza acerca das qualidades e das fragilidades do seu estudo. Bem, com tudo isso, você percebeu aí que são elementos que acabam produzindo essa distorção no que eu estou te dizendo, no que eu estou falando. Então, tudo isso, de maneira muito prática, é o que acaba sendo a decisão do editor. Ele vai decidir se o seu trabalho vai ser aprovado ou se não vai ser aprovado a partir daquele momento que ele consegue identificar esses elementos. E é por isso que eu fortaleço e eu falo repetidas vezes sobre a importância dos guias de redação. O guia de redação é essencial para te ajudar nesse ponto. Quais são os elementos mínimos que eu tenho que colocar no meu artigo científico? Então é um erro se você não usa o guia de redação como um recurso a seu favor para te ajudar nessa avaliação, para te ajudar nessa análise de o que eu preciso ter no artigo científico. Eu falo isso aqui várias vezes e repito várias vezes sobre o guia de redação, porque é uma exigência hoje das revistas internacionais que a gente utilize esse guia, que a gente use o guia como um livro de cabeceira na hora de escrever o artigo científico. Se você não faz isso, se você não aplica isso, acaba que o seu dado, o seu artigo pode ter muitas falhas. Falhas, inclusive, que são falhas da redação. Às vezes até você fez aquilo na pesquisa, mas eu não sei o que colocar, eu não sei o que escrever, eu não sei o que abordar. Então, quando eu não sei o que fazer, eu fico assim, perdido, desnorteado em relação a como escrever cientificamente. E o guia te ajuda com isso, te ajuda a entender quais são os elementos essenciais dessa minha jornada científica, quais são os pontos que eu devo considerar na hora da redação do meu artigo científico e o que não pode faltar em nenhuma hipótese para que o editor e o revisor aceite o artigo.
Eu costumo dizer que a verdadeira defesa é quando a gente tem ali o nosso artigo aceito para publicação. Porque a gente passa aí pelo mestrado, pelo doutorado, pela graduação, termina os trabalhos, mas assim, o que você conseguiu trazer para a ciência fora de uma avaliação de uma banca, fora de uma avaliação externa? Então, isso é um ponto importante. Entender o que o revisor espera, o que o editor espera, para que a gente qualifique e melhore a produção científica e o dado científico que eu estou ali traduzindo, que eu estou ali mostrando para o meu leitor, para as pessoas. É tão trabalhoso a gente fazer uma pesquisa e ela não ser publicada porque a gente não domina os aspectos da redação. Então, isso tudo é muito importante, a gente não pode esquecer. Esse foi o nosso episódio de hoje do Artigo em Foco. E se você está aí assistindo na reprise, depois me conta o que você achou. Até a próxima!